tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você terá a explicação de como implementar campo lookup com Builder. Sim, campo lookup. Esse tipo de componente é utilizado quando necessitamos apresentar dados de uma tabela mestre em um dataset que representa a tabela filha. Mas esse dataset está associado a um controle DBGrid. Não sei se você vai chorar, mas que vai gostar e muito dessa implementação, vai. Qualquer dúvida, você já sabe. Poste um comentário. E agora vamos carregar o Builder. Antes da implementação, eu vou pegar e vou apresentar para você os passos necessários. Então, como são passos detalhados, vários pontos que a gente deve entender. Então, primeiro, essa aula é introdutória, ou seja, eu vou mostrar, vou ambientar você na situação e no contexto. Aí, na próxima aula, você começa a implementar, porém vai ser muito mais fácil porque antes a gente fez essa introdução. Deu um clean, então agora a gente já começa a execução. Vai lá em projeto, deu um clean, faz um tempo, né? Ficou aí mais de 2 semanas que a gente não trabalha, então é melhor dar um clean e dar um builder para a gente executar e saber qual é a problemática e a solução. Espero o builder. Pronto. E execute. Onde que a gente vai trabalhar? Bem, campo lookup. A necessidade é da gente ter dados de uma tabela mestre em uma tabela detalhe. Então, qual dos nossos formulários nós vamos trabalhar? Então, lá no formulário que faz a associação entre o professor e os cursos que ele ministra a aula. Processo, o processo vai ser o próximo assunto. Associação, cursos do professor. Então, aqui a gente tem o professor, que é o mestre, e os cursos onde ele ministra as aulas, que faz parte do detalhe. Bem, eu pergunto a você, qual é o curso 209, qual é o curso 210 e o curso 211? Para este caso, sou eu o professor, mas qual é o título? Pelo código, olha, já tem um tempo aí, 2 semanas ou mais, que a gente não trabalha. Então, qual é o nome para esses cursos onde está aí o código dele, 209, 210, 211? Eu não sei de cabeça, então vou precisar olhar o cadastro de curso. Nada melhor seria se a gente tivesse aí nesse grid a possibilidade da gente escolher o curso, igual a gente está fazendo para professor. Porém, no DBGrid, esse padrão que vem junto com os componentes da VCL, não tem como a gente colocar um controle DB Lookup como box nele, não tem. Porque esse controle ele é criado dinamicamente, de acordo com as linhas que você tem, num detalhe que está sendo filtrado pelo mestre. Então, de acordo com a quantidade de linhas, é que esse grid será apresentado. Então, ele é dinâmico, não tem como a gente colocar ali, agora vou ter 10 DB Lookup como box, 15, 3, 1, não tem como. Então, ele é criado dinamicamente. E nesse padrão, nesse DBGrid padrão, não tem como a gente criar esse controle DB Lookup como box. Ora, claro que os profissionais da Embarcadero, da Borland, melhor falando, quando ele surgiu, o campo o campo Lookup, já pensaram. Então, pô, aqui já que é criar dinamicamente, nada melhor do que ter um campo Lookup que esse campo seja gerado também e dê a mesma funcionalidade do controle DB Lookup como box. Então, foi isso que eles implementaram, ou seja, um campo Lookup. Só que esse campo Lookup, a criação dele é diferente, como você verá. A outra coisa aqui é, uma vez que a gente tem
o professor, aqui, o código do professor, e aqui embaixo ele aparece, não tem mais necessidade dessa coluna de professor. Logo, aqui em cursos, ficará o código do curso e também o nome do curso que a gente vai criar para apresentar ele aqui. A outra situação também é lá no curso dos alunos, que cai nessa mesma situação. E aí, você fez o exercício? Você vai precisar agora desse exercício feito, porque a gente vai trabalhar nele também. Cai na mesma situação dos cursos lá do professor. Ou seja, você tem um aluno e os cursos que esse aluno está matriculado. O RA do aluno não tem a necessidade mais de apresentar, porque a gente sabe o quê? Dado o RA de cima, esse RA ele automaticamente é levado pela a implementação para o detalhe, os cursos dos alunos. Então não tem a necessidade. Mas o nome do curso tem a necessidade de apresentar. Por falar nisso, aceitando o desafio, então obrigado ao Juan, que fez, que falou que está esperando uma aula, o Marcelo Rodrigues, que veio até aqui o meu escritório para a gente conversar, o Paolo também, o Paolo Sandoval, que falou que estava esperando o curso para ele continuar. Então, todos aqueles que trabalharam, que chegaram a esse ponto, ou estão chegando, parabéns. Vocês sabem o quê? Que a habilidade ela só é aumentada quando você pratica. Então, todos que estão chegando, o Matheus também, o Matheus Catarino, que foi um dos primeiros alunos que descobriu o canal Aula Presencial. Então, vocês que chegaram e aguardaram, estão de parabéns. E quem está chegando também. Então, não é porque a aula continuou que você não fará exercício. Faça, porque você irá precisar dos exercícios para que você continue, ok? Então, para o aluno também é a mesma coisa. A gente não precisa do RA. Qual é o curso 209? Aí eu vou ter que pegar lá no cadastro do curso e ficar olhando, né? Então, por exemplo, o 209 é Engenharia da Computação. O 210 é Tecnologia e Desenvolvimento de Jogos Digitais. Não, a gente não quer isso. Quer escolher de uma lista os campos, ou melhor, o campo Lookup pelo nome. Então você quer ter o combo box ali para você escolher. Essa é a solução. Então vamos fechar, pode fechar direto, né? Cadastro, sair. E para onde que a gente vai agora? Bem, como não tem um controle, é um campo, onde que é o trabalho? Data módulo. Vamos ativar o data módulo, EDT lista de presença, dá um clique duplo no DFM. E o trabalho será onde? Então, farei o para professor. Mas onde que esse campo lookup será criado? Vou carregar as tabelas para explicar melhor. Nas tabelas, então a gente tem aqui professor se relacionando com curso e tem curso contém professor. Então, o detalhe aqui. A gente já fez o mestre detalhe entre professor e curso contém professor. Então, esse é o detalhe. O curso contém professor é a tabela associativa que está sendo apresentado lá no DB Grid. E a parte de cima que tem o controle DB Lookup como box é a parte do mestre, tá? A parte do professor. O campo lookup sempre no detalhe, sempre no lado muito. Ou seja, o campo lookup será criado em curso contém professor, mas não na tabela. Esse campo ele é dinâmico, ele só vai existir no builder. Como o banco é Firebase, você poderia usar qualquer outra ferramenta, poderia usar o C Sharp, o Java, qualquer outra linguagem você poderia utilizar, desde que essa linguagem escolhida por você forneça um mecanismo de acesso à base de dados. A base de dados, o SGBDR, ele é independente de linguagem. Nesse caso, esse campo ele é virtual e só existe no Builder.
ele não vai ser criado na tabela. Mas para o usuário final, para ele não sabe, ele vai pensar que está na mesma tabela. Só que não, é a implementação que você, como desenvolvedor, fez para que ele, como a gente viu, né, não fique precisando abrir tela de cadastro para saber qual é o nome e escolher. Não tem. Você pode, Pedrão, mas o cara trabalha 20 anos e sabe de qual é salteado. Sim, mas quem entrou, novato, não sabe. E como você vai dar produtividade para ele? Você tem que facilitar a vida do usuário do sistema. Então, para o usuário, é independente que esteja no banco, na tabela que ele está utilizando ali, ou não, é independente. Agora, nós, como desenvolvedores, não, isso conta em muito. Né? Por que conta em muito? Uma que você não vai ter que tratar a redundância, ficar atualizando o nome do curso. Se ele tivesse fixo na tabela curso contém professor, você teria que criar uns gatilhos para atualizar. Bem, a redundância ela é condenada quando você não tem meio de atualizar. Mas quando você consegue atualizar e manter a integridade do banco de dados, você pode ter, desde que você tenha controle. E às vezes é utilizado sim por performance, que não é este caso agora. E o banco de dados vai ficar para um próximo curso que eu já estou elaborando. Claro que vai demorar um pouco, porque tem muita aula ainda para frente para fazer. Mas todos esses detalhes de banco de dados eu tenho pensado bastante e já estou criando esse curso sobre banco de dados, que logo, logo será ofertado para você. E aí todas essas questões de banco de dados, se você não tem um domínio, vai ficar muito claro e aí você vai entender essa questão de banco de dados, ok? Então aqui em curso contém professor, eu preciso o quê? Preciso que, vou habilitar aqui eu preciso que faça o seguinte, que esse código que eu tenho aqui, em curso contém professor, eu consiga chegar até aqui, a tabela de curso, e depois eu quero o quê? Pegar um nome. O que me interessa é esse nome. É com o nome. Como a associação do lado dos muitos chega a 1, por essa chave estrangeira de por código, que eu chego até aqui, o único curso. E lá eu pego o nome do curso e será apresentado lá no DB Grid, na tabela aqui, não é apresentado nada, essas tabelas ficarão desta mesma forma. Como eu estava falando, se você trabalha com outra linguagem, com um banco, você vai dar uma solução lá. Aqui no Builder, a solução será o campo lookup para que a gente tenha produtividade, facilite a nossa vida como desenvolvedor e o nosso cliente fique mais do que feliz com a solução. A mesma coisa pode ser realizado com aluno para curso. Ó. Então, aqui o código está aqui, lado muitos, e eu consigo, com esse código, chegar aqui também e pegar o nome. Olha, somente um local numa manutenção. Se o nome do curso mudar, que às vezes muda, eu só preciso da manutenção na tabela de curso, porque lá que vai mudar, isso se for mudar o valor. E tanto os cursos do professor quanto os cursos do aluno, e onde curso aparece, já haverá essa modificação, esse valor. Então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Claro que há sempre um equilíbrio, aí a história vai longe. Vamos deixar o curso de banco de dados. Bem, então aqui eu tenho a situação. Onde é criado o campo lookup? Sempre no lado muitos. Então aqui vai ser para o componente que representa curso contém professor, e quando você realizar para o aluno, será em aluno realiza curso. Bem, a tabela que representa aqui do professor, os cursos dele, é o CDS Cursos do Professor. Então dá um clique duplo para abrir o editor de campo. Então dá um clique duplo. Trazer o editor de campo aqui. E observe o seguinte, ó. Então aqui está no data módulo CDS Cursos do Professor.
Então, esse campo virtual, por que virtual? Ele só existe quando tu está executando, ele está aí. Ele não será persistido. Quer dizer o seguinte, eu vou encerrar minha aplicação e não vou ter esses dados? Sim, nesse campo você não grava nada, nem precisa, porque só precisa do valor da chave estrangeira para que você consiga chegar até o curso através dela. E chegando até o curso, você tem o nome, que é o nome do curso para você trabalhar. Então, na verdade, o que você precisa até para realizar a associação entre as linhas das tabelas é o valor das chaves. Na tabela mestre, o valor da chave primária. E na tabela detalhe, o valor para a chave estrangeira. Então, aqui há a necessidade de se criar uma nova coluna. Para se criar uma nova coluna, você pode clicar com o botão direito, escolher nova coluna, novo campo ou Ctrl N. Ele vai abrir o editor para você criar um novo campo. E esse novo campo, observe que na barra de título dessa janela de diálogo novo campo, não tem o nome, por exemplo, de qual client dataset você está trabalhando. Então, por isso que o editor de campo, quando eu abri, eu dimensionei ele para ver o nome, porque você vai ter centenas de client dataset. Logo, a dica é você aumentar a largura do diálogo de edição de campo para que você veja em qual client dataset você está trabalhando. Porque se você tentar agora, por ser uma janela de diálogo, essa criação do novo campo, se você tentar agora e passar para a janela de edição de campo, ela não vai permitir, porque é uma janela modal. E aí você sabe com qual que você está trabalhando. Observe. Tentar pegar aqui atrás, ó, não vai, ó, porque a janela modal, ela está aqui. Mas aí eu tenho um nome, CDS Cursos do Professor, que indica que esse novo campo vai ser criado aqui. Então, aqui é o nome do quê? É o nome que esse campo vai aparecer lá no editor de campo, é o nome que vai compor o nome do componente. O nome do componente é a junção do nome do dataset que você está criando, mais o nome que você deu. Claro que esse nome você não vai pôr espaço, não vai pôr caractere especial, não vai pôr nada. Vai ser como se fosse o nome de coluna. Por exemplo, aqui o que eu vou sugerir vai ser nome do curso. E ele vai completar com o nome do componente, que é o objeto que ele vai gerar para a gente, com esse nome do curso que será dado. Nome do curso é uma palavra composta, usarei a notação camel, onde não darei espaço nem underline. Mas você fica à vontade, desde que não tenha espaço e não tenha número aí. O tipo, bem, esse tipo aqui, ele deve ser do mesmo tipo que tem lá no campo cur código. Eu vou abrir novamente aqui as tabelas, ó. Então tem que ser do mesmo tipo de cur nome. Eu falei cur código, mas não é cur nome. Ou seja, aqui eu não tenho, mas eu tenho o Flaming Robin. Vou abrir o Flaming Robin para ver. Abrir aqui, conectar, tabela, onde? Em curso. Então, pega aqui curso. E em curso, o curnome é varchar de 50. O campo virtual que você está criando, ele deve ser compatível com essa coluna na tabela curso. Ou seja, o tipo compatível vai ser string. No build, a gente não tem um tipo varchar. Varchar é para o banco de dados. Mas o que é compatível com varchar? Ou seja, varchar de caractere, var, que pode variar. Então, o que é compatível? O tipo string. Então, vou associar lá para o novo campo que está sendo criado, o tipo string para ele. Mas o mais importante é o tamanho. Então, essa dica também é muito valiosa. É o tamanho. O campo que você vai criar lá no builder, o tamanho dele, sendo do tipo string, deve ser o mesmo tamanho que está no banco de dados ou maior, nunca menor. Por que não menor? Porque ele vai truncar, ele vai cortar, ele não vai apresentar todo o valor. E o seu cliente ele vai ligar para você e falar, ó, eu cadastrei lá
um título para o curso, que agora, lá onde eu associo o professor ao curso, só está aparecendo metade. Então a dica é ou o tamanho, que é o mais usado, o mesmo tamanho, ou maior, nunca menor, porque senão o builder ele vai truncar porque é a informação que você está dando. Então, essa informação é valiosa. Qual? O tipo, que tem que ser compatível, pelo tipo que você vai criar esse campo lookup e o tipo que você tem na sua tabela na base de dados, e o tamanho, nesse caso, quando for um tipo na tabela varchar, e lá você vai estar criando um tipo string. Então, tamanho tem que ser igual ou maior. Fecha o Flame Robin. Então, o tipo tem lá, então será o tipo string, e aqui, no caso lá, será 50. Agora, no tipo de campo, claro que vai ser o tipo lookup. E observe embaixo que tem definições do lookup. Vou habilitar aqui, ó, lookup, e ele vai habilitar embaixo as definições do lookup. Dataset. Então, esse dataset, aqui já começa as modificações. Esse dataset é a mesma coisa que o list source do DB Lookup Combo Box. Dataset, list source. Fala, pô, mas cadê o data source? Para o campo lookup, não precisa do data source. Ele atua diretamente no dataset. E o dataset aqui é o dataset onde você vai buscar os valores para o lookup. É a fonte. E a gente não criou. Não vai usar o curso, porque se você usar o mesmo dataset do curso e você tiver com o cadastro de curso aberto e o cadastro que associa curso professor, curso aluno, onde o curso apareça, se você movimentar no lookup, vai movimentar nos outros também. Então não use. Logo, será necessário criar um novo dataset. Claro que a gente vai usar o Simple Dataset aqui no Data Módulo, pertinho, e já traz. Você poderia usar o conjunto, já que está no Data Módulo, porém, como é só para buscar, visualizar, a opção por usar o Simple Dataset aqui é a melhor opção. Então, aqui a gente não tem, não criou. Essa aula é a introdução. Quando a gente começar a criar, a gente primeiro vai criar o Simple Dataset, mas já sabendo que ele vai ser utilizado na criação do campo lookup. Então aqui vai precisar, todos os datasets vão aparecer, mas não é nenhum desses daqui. A gente vai criar um Simple Dataset. E conforme você vai escolhendo, ele vai liberando para você. Result Field é a mesma coisa que o List Field. É a coluna, o campo que será apresentado lá no Combo Box. Depois tem Lookup Key, que é a chave primária, lá do SDS, que você vai colocar, que vai ser por código. E o Key Field é a chave estrangeira. Lembra lá que no DB Lookup Combo Box, o Key Field era o valor da chave primária. De quem? Do lookup. Agora aqui não, agora aqui o Key Field é a chave estrangeira. Olha, entrar em contato com o embarcadeiro para mudar, mas não vai porque tem um legado muito grande que utiliza dessa forma. Porém, você fazendo minhas aulas não vai ter erro. Se você tiver com dúvida, basta voltar e assisti-la novamente. Você não tem como errar, porque você tem uma gravação de como faz os passos, tá? Mas aqui é onde o pessoal confunde um pouco, porque muda a nomenclatura lá do que foi feito no DB Lookup Combo Box e agora o que é feito no campo Lookup. Lookup Key é a chave primária do dataset que a gente vai escolher aqui. E Key Field é a chave estrangeira que está no CDS Cursos do Professor, que nesse caso será por código. Aqui não tem OK, porque a gente não tem um dataset, então cancela. A gente não vai criar agora, são só os passos. Pode fechar o editor também, feche. Salve, um Ctrl Shift S. Sei que a gente não mexeu, mas é sempre bom ter um hábito de salvar tudo, mesmo que a gente não tenha mexido. Bastante informação, né? Mas isso tudo é para facilitar a sua vida agora na próxima aula, onde a gente cria o campo lookup para cursos do professor.
Nesta aula foi apresentado a você o que é um componente campo Lookup, os detalhes da criação e configuração desse tipo de campo virtual e a necessidade do tamanho, do tipo de dados do componente, quando o tipo for string, de ser maior ou igual ao tamanho definido para a coluna na tabela da base de dados. Na próxima aula, você voltará a pôr a mão na massa. Vai implementar o campo Lookup para o nome do curso, dos cursos do professor. Aproveite agora e inscreva-se no aula presencial e seja o primeiro a receber a notificação de quando uma nova aula estiver publicada. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.